Senhor, eu quero agradecer a Ti, Pai, pela vida do pastor Pedrosa. Quero Amém, pedir ao Senhor que venha usá-lo aqui neste momento. Seja um instrumento em Tuas mãos, assim como ele tem sido pelos lugares dos quais ele tem passado. E também na minha vida, Deus. Louvo a Deus pela sua vida, pela sua família. E peço que o Senhor fale através da vida dele neste momento, que a sua palavra alcance os nossos corações. É em nome de Jesus que eu oro e que eu agradeço. Amém. amém, amém. Graça e paz, queridos. Bom estarmos aqui mais uma vez para a gente falar um pouquinho da palavra de Deus. Hoje que estamos já no finalzinho do mês de novembro, o mês que celebra o tempo da prevenção à saúde masculina, não só ao câncer de próstata, como também aos demais adoecimentos que envolvem a natureza humana. E por essa razão, quero bater um papo bem franco, bem aberto com os irmãos, não só com os homens, mas também, é claro, com todos que aqui estão, com vocês que nos acompanham dos seus lares aí no seu conforto. E para isso, eu vou usar vários textos e aplicações que estão contidos no livro O Terapeuta Chamado Jesus, à semelhança do que foi feito no Outubro Rosa, quando falamos aqui referente à saúde da mulher. Livro esse que o lançamento oficial será na querida cidade americana, no shopping, no Mega Blaster Master Shopping Welcome, shopping gigantesco, aqui pertinho da igreja, dia 11, uma sexta-feira, a partir das 18 horas, agora do mês de novembro. Está aí uma dica de presente de Natal para você adquirir, para você presentear, já que esse livro aí tem falado a muitas almas. O assunto que vamos conversar hoje, eu passarei por vários textos bíblicos. Com Jesus é tudo azul. E de fato, com Ele é tudo azul mesmo, no sentido de que Ele nos dá saúde, que Ele nos dá paz, que Ele nos garante tudo aquilo de que necessitamos para a nossa qualidade de vida. Para a gente conversar um pouquinho disso, esse mês fala de prevenção. Prevenção é palavra fundamental na sociedade, e falamos disso, cada um dos meses do ano é voltado à prevenção de algo na vida das pessoas, mas prevenção também é uma palavra muito presente na palavra de Deus, muito. Para isso, conhecer a Bíblia e conhecer da Bíblia é fundamental. Entender o que essa palavra significa, o que essa palavra quer nos ensinar. E homens, não basta ler a Bíblia, não basta fazer a leitura durante o ano, não basta devorarmos as palavras desse livro, se elas não trouxerem transformação aos nossos corações. O propósito da Bíblia nunca foi matar nossa curiosidade, nunca foi nos dar autoajuda. O propósito da Bíblia é nos transformar dia após dia. Conta-se a história, e eu quero aqui reportar aos irmãos, a maioria das curiosidades bíblicas que você conhece, que eu conheço, elas foram levantadas não por um cristão, mas por um homem que era príncipe do país chamado Granada. Esse homem, há muitos anos, ele foi mantido na prisão ainda jovem, e naquela prisão ele ficou até envelhecer e morrer. Pela lei do país, ele tinha direito a fazer ou a ser atendido em um pedido. Quando preso, perguntaram ao príncipe o que ele queria, e ele pediu que lhe dessem uma Bíblia. A Bíblia foi a companheira dele durante décadas de aprisionamento. A Bíblia era sua companheira, sua amiga, seu manual de consulta. E esse homem leu e devorou esse livro tantas e tantas vezes. Quando ele morreu, entraram em sua cela, sua grande cela, e nas paredes da cela estavam repletos de curiosidades bíblicas que ele ia escrevendo para memorizar. Mas os carcereiros daquela prisão deixaram registrado um comentário não elogioso, mas aterrador. Dizia-se que o príncipe conhecia um livro que nunca o transformara. Os seus raptores não viram nenhum sinal em sua conduta que demonstrasse que as palavras da Bíblia tivessem formado raízes, porque estudar a Bíblia sem compreensão dos seus princípios é estar cheio de lições que nunca serão aprendidas. Fato verdadeiro, confirmado.
Então a Bíblia, queridos, nos ensina em vários textos a adotarmos alguns comportamentos que, se bem feitos, eles previnem adoecimentos, mas também eles promovem cura quando já estamos adoecidos. E o primeiro desses princípios, eu quero citar aqui 7 deles, como fizemos da outra vez. O primeiro princípio para termos uma boa qualidade de vida e evitarmos adoecimento é: livre-se da culpa. É fundamental, é necessário que nos livremos definitivamente da culpa. Quero citar para você o exemplo de um homem que soube lidar com isso como nenhum outro nas Sagradas Escrituras. Falo aqui de Pedro, o apóstolo que mais se parece conosco, com todos nós que estamos aqui. Pedro é a nossa cara. Pedro se parece demais conosco. Depois da última ceia, celebrada numa quinta-feira à noite, enquanto caminhavam para o Getsêmani, ele tentou por várias vezes demover Jesus de ir para a cruz. Ele não fez isso por pena de Jesus, por dó do sofrimento que ele passaria. Antes fosse, ele tentou demover Jesus da cruz, porque ele duvidava que Jesus fosse Deus. Ele não tinha problema em aceitar a humanidade de Jesus. Eles andaram juntos, caminharam juntos. Ele era o amigo mais próximo, mais íntimo de Jesus. Só que Pedro, o que ele não sabia é que Jesus conhecia os seus pensamentos e as suas atenções. Momentos depois, um evento marcante vai mexer profundamente na vida de Pedro, e a culpa vai assolar esse homem. Homens, de culpa nós entendemos bem, de remorso nós entendemos bem. Não há um de nós que não tenha passado, não há um de nós que não tenha do que se lamentar, e nenhum de nós que, se não pudesse, não gostaria de voltar atrás e de corrigir algum ato praticado ou vários atos praticados. Pedro, ele começou a sofrer com a culpa, e um autor, um grande escritor que interpreta a palavra de Deus, ele disse algo que eu concordo muito e quero ler para vocês. Ele disse: a culpa nos engana de uma forma terrível. Ela mentirá para nós e nos subjugará. Ela nos convencerá de que as promessas de Deus, na verdade, não são aplicadas a nós. Ela gritará tão alto que nós a confundiremos com a voz de Deus. Ela nos colocará para baixo, pisará sobre nós, nos tirará de circulação e criará fraturas por estresse tão profundas em nossas vidas que começaremos a questionar nossa própria sanidade. Mas a beleza da graça, nossa única e permanente libertação da culpa, é que Ele vai, Jesus, ao nosso encontro, onde quer que estejamos, e nos dá aquilo que nós não merecemos. Pedro vai sofrer com a culpa. Jesus, enquanto caminhava com esse homem querido, disse a ele algo que devemos lembrar até hoje. Disse: Pedro, o seu espírito pode estar pronto, mas a sua carne é fraca. Por conta disso, Pedro, existe um jeito de você não cair: vigiai e orai. Mantenha estado perfeito de vigilância e de oração, para você não cair no que vem em sequência, porque o diabo pediu para cirandar você e os demais como trigo. O problema, homens, não é saber disso, pois nós sabemos. Nós sabemos que para nos livrarmos das tentações, nós temos que vigiar e orar. Nós sabemos que Jesus está voltando e nós temos que nos preparar para esse momento. Sabemos disso. O problema é que tudo em nossa volta vai conspirar contra, vai nos distrair para nos tirar justamente da vigilância e da oração. Séries de TV, programas de TV, campeonatos esportivos, televisionados ou que participamos fisicamente, ativamente deles, redes sociais, aparelhos de celular, jogos virtuais, confraternizações, cansaço por uma vida muito corrida, tudo vai tentar nos tirar desses momentos principais. Mas deixe-me dizer, como um primeiro conselho de Jesus, nesse mês da prevenção: queridos, livrem-se da culpa.
Se você ainda não o fez, faça. Deixe esse fardo aos pés da cruz, como acabamos de cantar. Coloque esse fardo na cruz de Jesus. Clame pelo perdão, pela misericórdia e livre-se definitivamente disso. Encha a sua mente com coisas que te aliviam, que te libertam, que te livram. Tire um dia de folga, faça algum tipo de passeio. São conselhos práticos que devem ser dados todo momento. Dedique tempo à leitura. Se você não gosta, aprenda a gostar, mas dedique um tempo para isso. Pouco tempo por dia já será suficiente para abrir a sua mente, para você enxergar o mundo por meio de novas janelas e novas opções. Mas cuide da sua saúde, se envolva com gente do bem, se envolva com as atividades da sua igreja, ocupe a sua mente com aquilo que te edifica. Jesus acabou sendo preso. Momentos depois, preso, julgado, todos os apóstolos fugiram, cada um deles dispersou, cada um deles procurou um esconderijo com medo de ser preso e torturado como ele foi. Menos dois, João e Pedro. Pedro segue Jesus até o momento do julgamento, e quando ele está ali, algo aconteceu que o levou às lágrimas, algo aconteceu que mexeu lá no fundo do coração dele, e tirou de dentro dele aquilo que mais o amargava, que o dava remorso. E não foi o fato de um galo cantar, e nesse meio tempo ele negar a Jesus 3 vezes. O que transformou Pedro não foi olhar para o passado, não foi ter vergonha do passado. O que transformou Pedro não foi ser um pecador ou reconhecer-se pecador. O que transformou Pedro foi o olhar de Jesus. Jesus, quando o galo canta e Pedro nega pela 3ª vez, ele olhou para esse homem com tanta misericórdia que Pedro foi transformado. O que isso tem a ver com a gente nesse tempo em que conversamos na palavra de Deus? Que não importa o seu passado, importa como Jesus o trata, importa como Jesus se importa com ele. E você sabe como que Jesus faz isso? Queridos homens, nesse mês especial, ele olha com ternura, ele trata com amor, ele trata com compreensão, ele trata com empatia, como se ele dissesse: filho, eu te entendo, filho, eu compreendo, filho, eu te perdoo, relaxa, toca o barco, mas se você trouxe a mim, em mim você encontra descanso, em mim você encontra perdão, deixe isso comigo, se liberte. Livrar-se da culpa é prevenção, é saúde para a nossa vida, mas não só isso, precisamos também enfrentar com coragem os desafios à nossa frente. O que caracteriza a humanidade e a hombridade é a coragem. Homem tem que ser revestido de coragem. Coragem para enfrentar os desafios olhando nos olhos. Coragem para tomar decisões importantes. Coragem para mudar quando necessário for transformar esse tipo de situação. O Salmo 139 mostra que Deus é soberano, que dos céus Ele olha para as nossas vidas, Ele sonda os nossos corações, Ele vê se há em nós algum caminho mau. E esse salmo nos apresenta uma realidade muito peculiar e muito importante para a nossa vida. Ele mostra que Deus dos céus, Ele está olhando para a vida dos seus filhos, e num dado momento, Deus olhou para a humanidade, e Ele viu um dos seus filhos sofrendo barbaridade. O homem estava angustiado, arrasado, acabado. O homem estava numa condição de entrega total. Ele viu a sua vida nos finalmente. Eu falo aqui de Paulo de Tarso. Paulo não tinha medo de morrer, muito pelo contrário. Em Filipenses capítulo 1, versículo 21, tem um texto clássico de Paulo dizendo: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo não estava angustiado porque ele ia morrer, não estava angustiado porque passava por uma situação mais complexa do que as anteriores. Paulo estava angustiado porque ele acabou de ser preso, acabou de ser julgado, ele sabia que não ia humanamente escapar das mãos dos romanos, então ele se deprimiu por causa disso.
E sabe qual era o motivo da angústia de Paulo? Não era não ter mais a liberdade, não era ser executado a pena de morte. O medo de Paulo era não conseguir completar a obra de Cristo na vida dele. Isso era o terror na vida desse homem. Homens, se nós pensarmos que Deus tem uma missão para a gente, que Deus quer que a gente dure na nossa família, nós cuidaríamos mais da nossa saúde, nós procuraríamos mais os serviços médicos, pois não é justo que a nossa família seja ceifada da nossa presença de maneira precoce, simplesmente por preconceito nosso, simplesmente por embrutecimento nosso. Não é justo. Paulo, ele tinha uma missão a cumprir, e ele queria cumprir essa missão até o último momento, e ele não queria antecipar isso. Ele estava desanimado. O medo dele era não completar a obra que Deus tinha para ele. Mas e vocês, homens que me ouvem nessa noite, qual é o seu maior medo? Seu medo talvez é não entrar com a sua filha no casamento, se você tem uma filha. Seu medo é não ver seu filho formado e entregar o diploma na mão dele. Seu medo talvez é não fazer uma festa familiar e ter os seus netinhos ali em torno da mesa para você curti-lo. Qual é o seu maior medo? Se você se prevenir dos males, os seus medos diminuem ou somem. Paulo estava com muito medo de não cumprir, mas Deus olhou para aquilo que acontecia com aquele homem, com as angústias e com os pavores que se abateram no coração dele. E o que Deus faz? Deus vem até Paulo de novo. Paulo já havia experimentado essa sensação uma vez, no caminho para Damasco. Deus fala com ele e ele é convertido. Dessa vez ele está cabisbaixo, ele não consegue nem levantar a cabeça, e Jesus aparece para Paulo e diz a Paulo assim: Paulo, coragem, a sua missão não acabou aqui. Paulo, coragem, eu tenho algo para você em Roma, e lá em Roma, Paulo, você vai fazer a diferença sim. Atos 23 mostra esse evento que eu estou comentando aqui com os irmãos. Queridos, não sei o que você passa, não sei qual é o seu temor, não sei qual é a sua dificuldade física ou emocional, mas eu sei o que a Bíblia diz: coragem. Ainda há o que você fazer, porque você está aqui, porque você está vivo. Enquanto você estiver vivo, Deus tem projetos para a sua vida. Encha-se de coragem, lute, enfrente o que você está passando, e se for o caso, claro, procure ajuda médica, psicológica, aconselhamento, seja o que for, vá atrás, porque onde quer que Deus te queira, é ali que você vai estar. Por quanto tempo Deus te quiser, é ali que você vai permanecer. O que nós não podemos é encurtar esse tempo por falta de conhecimento, ou pior, por excesso de conhecimento e por sobra de orgulho e preconceito em nossos corações. Talvez, para fazer um exame, uma prevenção ao câncer de próstata, muitos de nós precisamos de coragem, eu me incluo nisso. Mas a palavra de Deus diz: coragem, faça, porque o que Deus tem para nós, Ele vai manter fiel para cada um de nós em todo momento. Quando Paulo recebe isso, esse homem tem uma energia extra, esse homem se levanta, esse homem se fortalece, e dali da Palestina até Roma, numa viagem longa, Paulo começa a pregar de novo o Evangelho. Ele enfrenta reis e prega para reis, ele enfrenta julgadores, magistrados e prega para os magistrados, ele prega para centurião, ele prega para soldados. Todos que têm contato com Paulo, Paulo prega, e muitos historiadores bíblicos acreditam que a maioria, se não todos, se entregaram a Cristo por meio da vida desse homem. Paulo, ele fala do Evangelho, ele tem tanta coragem que na hora da sentença de morte, que ele sabe que em 8 dias ele vai ser executado, Paulo não lamenta, Paulo não chora, Paulo pega um papiro rápido ali e escreve um testamento para Timóteo.
a segunda carta a Timóteo. E naquela carta, ele diz para Timóteo como Timóteo deveria ser na sua vida ministerial, mas como Timóteo deveria enfrentar o luto que viria em breve. Ele diz: Timóteo, eu combati o bom combate, filho. Filho, eu estou bem. Filho, fique tranquilo, eu estou indo para a glória, para a eternidade, para aquele lugar que anos antes Deus me levou e eu pude ver como que era, e disse para todo mundo que ali eu vi coisas inefáveis demais. Timóteo, apenas siga pelo mesmo caminho. E eu gosto de pensar nisso. Paulo indo para ser decapitado, os soldados que caminhavam com ele, muito provavelmente eram convertidos ao Evangelho por meio de Paulo. Que dificuldade esses homens teriam de colocar a cabeça de Paulo na posição correta e descerem uma espada gelada sobre o pescoço dele. Eles eram filhos na fé dele, mas também eram cumpridores das regras e das leis romanas. Eu durmo com esse pensamento. Eu gosto de pensar assim, que Paulo, ele abaixa a cabeça e ele olha, não com um ar de sofrimento ou de medo, mas ele olha para os executores com um sorriso pacífico no rosto. E eu gosto de pensar que Paulo olhou para aquele carrasco e disse para ele: filho, coragem, pode descer a espada, eu sei para onde eu estou indo. Paulo fecha os olhos na terra, Paulo abre os olhos no céu. Paulo morreu, mas morreu agradecido. Paulo é um exemplo de coragem. Para a gente ter coragem na vida, nós precisamos também exercer gratidão. Precisamos ter um coração agradecido, porque gratidão previne doenças. Gratidão previne doenças emocionais e doenças físicas, porque gratidão nos coloca em condição de dependência. Gratidão nos coloca numa posição de submissão a Deus, que é muito, muito, muito mais superior do que todos nós. Na vida cristã é assim: quem não agradece reclama, e quem reclama passa a mensagem que pode fazer melhor do que Deus, e jamais poderemos fazer nada melhor do que Deus. Gratidão é essencial para mantermos uma boa saúde. O Evangelho de Lucas, no capítulo 17, do versículo 11 ao 19, mostra uma situação bastante peculiar. Jesus está subindo para Jerusalém. Ele passa da Galileia pelo meio de Samaria. Uma multidão o acompanhava. Enquanto Jesus está caminhando, ele percebe à distância 10 homens gritando, desesperados, para chamar a atenção dele. 10 homens que sofriam de lepra, uma doença que, além do aspecto físico, tinha odores terríveis e principalmente um isolamento social tenebroso. O leproso era colocado para mofar, geralmente em cavernas ou em lugares isolados. Não recebiam qualquer tipo de contato físico, qualquer tipo de atenção daquelas pessoas que se julgavam sãs, pois acreditavam que a lepra era contagiosa, que passava de um para o outro. Aqueles homens estavam desesperados, mas eles ouviram dizer que Jesus passava por ali. Talvez a gente só consiga entender isso quando a gente passe pelo desespero de abrir um exame e, quando olhar no exame, enxergar algo que a gente não quer enxergar. Quando a gente lê no exame algo aterrador em nossa vida. Quando a gente olha para o exame e vê o exame como uma verdadeira sentença de morte. O desespero se abate sobre nós, as dúvidas se abatem, e talvez aí a gente consiga se colocar no lugar desses homens. Esses 10 homens clamavam por atenção, clamavam por socorro, clamavam por misericórdia, só que eles ficavam muito afastados, eles não podiam se aproximar de pessoas que estivessem com a saúde em dia, só lhes restava gritar. E eles gritaram, os 10, pela presença de Jesus. Que ensino isso pode trazer em nossa vida? Que muitas vezes você precisa gritar também. Às vezes a gente fala bem mansinho,
Às vezes a gente sussurra em oração com Deus. Às vezes a gente chora e chora baixinho com Deus. Mas às vezes, homens que me ouvem, nós precisamos gritar. Nós precisamos falar alto. Nós precisamos colocar para fora aquilo que nos angustia, aquilo que nos deixa fragilizados, aquilo que dói ao nosso coração. Jesus curou aqueles homens e disse a eles: vão e se apresentem ao sacerdote. À medida que eles começaram a andar, um a um foram sendo curados antes mesmo de chegar onde eles tinham que ir. Um deles, apenas um, e esse era samaritano. A hora que ele percebeu que estava curado, ele viu que não era o sacerdote a quem ele tinha que prestar contas, mas aquele a quem havia acabado de curar a sua doença. Ele volta feliz e se prostra aos pés de Jesus para fazer o quê? Agradecer. Cristo pergunta: mas não foram 10 os que eu curei? Acredito que a resposta do homem foi: eu estou aqui. Não sei dos outros 9, eu estou aqui. Queridos, tenham um coração agradecido. A despeito do que aconteça na sua vida, exerça gratidão. Em tudo dai graças. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Isso nos garante saúde, saúde da alma, saúde do corpo. Essa história nos confirma uma grande verdade: é muito mais fácil pedir do que agradecer. Que possamos exercer gratidão em nossa vida, que possamos saber falar obrigado para todos que estão em nossa volta, para aqueles que nos fazem dos mínimos aos maiores favores, para aqueles que nos fazem algum tipo de serviço, algum tipo de afeto. Que a gente tenha a nossa boca sempre uma palavra de gratidão, sempre dizer obrigado. Obrigado pelo que você fez, obrigado pelo que você é, obrigado pelo que você disse, obrigado pelo que você representa na minha vida. Isso nos leva à quarta consideração: nós precisamos praticar o reconhecimento. Reconhecer pessoas, mas reconhecer Deus também na nossa vida. Em dado momento, estava Jesus mais uma vez andando, caminhando e cumprindo o seu ministério. Como sempre, os apóstolos do seu lado e vários seguidores o acompanhando. De repente Jesus observa um mendigo, um maltrapilho, um homem todo destruído e cego. Quando ele olha aquele homem, ele tem um olhar de ternura tão grande, que os apóstolos percebem que ele percebeu aquele homem. Notaram que ele olhou para aquele homem, e com certeza pensaram: ele vai curar o rapaz. É isso que ele faz, e ele faz muito bem. Jesus, quando vê alguém em desespero, em necessidade, ele vai em atendimento àquela necessidade. À medida que Jesus olha para aquele homem e começa a caminhar na direção dele, os seus apóstolos percebem que ele ia curar aquele homem, só que era dia de sábado, e aquilo traria problemas para eles, porque sábado não se faz nenhum trabalho, nem mesmo cura-se uma pessoa. Enquanto ele vai caminhando, os apóstolos começam a ficar em volta dele e fazem uma pergunta: Jesus, quem é que pecou para esse homem estar assim? Foi ele ou foram os pais dele? Os apóstolos tinham a mentalidade que até nós temos tantos anos depois, de achar que todo mundo que sofre está em pecado, de achar que todo mundo que passa por um adoecimento é porque mereceu, é porque errou, está pagando por algo que fez. Gente, se fôssemos pagar pelos nossos pecados em vida, nenhum de nós sequer estaríamos respirando, nenhum de nós teríamos condições sequer de adentrar um lugar desse, uma casa de oração, para cultuar o nome santo de Deus. Nenhum de nós. Eles têm essa cultura. João capítulo 9 mostra para a gente exatamente isso. E Jesus, ele vai mostrar para eles: parem de ignorância, não é isso, vou consertar isso em vocês. Jesus vai caminhando, quando chega perto do homem, Jesus cospe no chão. Não é um ato de falta de educação, nem de falta de higiene. O que ele está fazendo é pedagógico, ele quer corrigir aqueles pensamentos. Por que ele faz isso?
porque no judaísmo era proibido cuspir no chão no sábado, proibido, e a razão não era higiênica, porque a saliva, quando toca a terra, ela mexe, mistura com a terra, e isso gera um trabalho. Sábado não pode ter trabalho. Jesus quebra esse paradigma. Todo mundo abre a boca e observa o que ele está fazendo. Ele completa, ele abaixa, pega aquele pouquinho de lama e começa a mexer com a lama. Ele está quebrando o paradigma deles, ele está trabalhando no sábado. Ele faz o suficiente de barro para colocar sobre os olhos daquele homem. Ele toca no homem, porque o homem precisava de cura física, mas de cura emocional. Jesus toca o homem e toca no homem, naquele ato que ele tem. Depois de fazer isso, ele ainda fala para o rapaz: agora se levanta e vai até o tanque e se lava. Exerça um trabalho também, na frente de todos que estão aqui. Lá no capítulo 9 de João, ele mostra para a gente que Jesus diagnosticou de uma vez só uma cegueira generalizada ali. Aquele homem era cego de vista, mas tinha os olhos da fé bem abertos. Os outros, inclusive seus apóstolos, tinham os olhos abertos, mas eram cegos espiritualmente. Mas Jesus trata de um e de outro. Jesus cura a todos que estão ali diante daquela situação. Ele vira para os seus apóstolos e agora sim ele responde: vocês sabem quem pecou para ele ser assim? Nem ele, nem seus pais. Mas ele é assim para que se cumpra na vida dele a glória de Deus. Deus é pedagógico, e nós não podemos barrar que a glória de Deus se cumpra na nossa vida, ainda que seja por um adoecimento, ainda que seja por uma dificuldade. A palavra de Deus nos ensina isso, a nos prostrarmos e a reconhecermos a mão de Deus sobre todas as coisas na nossa vida. Jesus tratou da cegueira deles, mandou que ele exercesse aquele trabalho. Depois que o homem volta a enxergar, ele é preso, interrogado, e a resposta que esse homem dá é maravilhosa. Era só um mendigo que não enxergava, mas que ouviu falar de Jesus, que foi curado por ele. E a resposta que esse homem disse, quando lhe perguntaram quem o curou, ele disse, versículo 25 e versículo 38 do capítulo 9: quem me curou eu não sei, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. E ele completa a sua fala dizendo que agora ele crê verdadeiramente em Deus, e mostra o texto bíblico que ele o adorou, porque ele reconheceu quem era Deus na vida dele. Queridos, previnam adoecimentos, reconhecendo Deus em todos os passos da sua vida. Deus quando você recebe um emprego, mas o mesmo Deus quando você fica desempregado. Deus quando as suas finanças vão tão bem que está sobrando dinheiro, mas é o mesmo Deus quando você tiver que contar os seus centavos no cofre, para você comprar o que você está precisando. O mesmo Deus é o Deus que cuida de você na sua saúde plena, mas Ele está com você quando você estiver acamado no hospital, quando você estiver todo espetado com aquele material de enfermagem. Ele é o mesmo Deus, porque o Deus que você ama, o Deus que cuida de você, Ele é um Deus que não muda. Apesar de nós, Ele continua o mesmo. Mas tem uma quinta maneira também, para a gente viver nossa vida, ter saúde total e integral com Deus. Nunca retroceda, e não importa o que aconteça, retroceder não é uma possibilidade, de jeito nenhum. João capítulo 21, retrata para a gente um caso clássico de retrocesso. E quem é o personagem que tem essa atitude? Pedro, Simão Pedro, sempre Pedro. Pedro é exemplo para quase tudo, na nossa vida, no nosso caráter, na palavra de Deus, inclusive em retroceder. Antes de falar de Pedro, deixe-me dizer uma coisa para você. Querido, não desista, homem, não desista, não abandone a sua fé, não retroceda. Eu vou dizer para você por quê, porque tem gente que se espelha em você,
Tem gente que você nem imagina, mas olha para você com uma admiração gigantesca. Olha para você e almeja ter a fé que você tem, a alegria que você tem, a garra que você tem. Tem gente que se espelha e que não desiste na vida, porque olha para você como modelo para a vida dele. Acredite no que eu digo, você é a motivação de alguém. Na vida profissional, na vida pessoal, de alguma forma, alguém está se espelhando em você. Os apóstolos se espelhavam em Pedro. Pedro era muito íntimo de Jesus. Os apóstolos copiavam Pedro de perto. Jesus morreu, ressuscitou e apareceu por 2 vezes a eles, mostrando os ferimentos nas mãos, na lateral. Apareceu a Tomé, como conhecemos da história. Eis que Jesus desaparece. E passam-se semanas. Dentre os 40 dias que ele ficou ressurreto, passam-se semanas e ele não dá sinal de vida. Ele simplesmente sumiu. Os apóstolos, como qualquer um de nós, ficam ansiosos em meio à ociosidade. Eles começam a roer as unhas. Eles começam a pensar: cadê ele? Será que ele vai voltar mesmo? Ah não, acho que agora de uma vez por todas ele foi embora. Não há mais o que a gente fazer. E eles devem ter conversado: e agora? O que será de nós? E agora? O que nós vamos fazer? E Pedro, o mais velho, o de maior ascendência, vira para eles e diz: não sei vocês, mas eu vou pescar. Ele se levanta, começa a sair da sala. Os apóstolos, 1 a 1, total de 7, dizem: eu vou com você. E sabe por que eles foram? Porque Pedro era exemplo. Pedro era líder. Pedro só esqueceu de um detalhe: Pedro não era mais pescador há 3 anos e meio. Porque quando Cristo chamou, falou: Pedro, pode largar tudo, porque de hoje em diante você será pescador de homens. Você não pesca peixe mais. Mesmo recado dado aos outros apóstolos. João 21 vai mostrar que eles voltam e começam a pescar, e simplesmente não pegam nada. Uma noite de canseira, não pegam nada. O silêncio de Jesus foi terapêutico, foi pedagógico na vida desses homens. Quando amanhece, e eles já todos muito cansados por aquilo que eles estavam fazendo, achando que Jesus não voltaria, aparece Jesus na praia. E ali na praia, ele vai ter aquele momento mágico com Pedro. Pedro nada 90 metros, eles começam a conversar. E ali Cristo pergunta para ele por 3 vezes se Pedro o amava. A pergunta é forte, mas a ordem é mais ainda. Pedro, se você me ama, não desista, não retroceda, não dê mau exemplo, apacenta os meus cordeirinhos. Pedro, tem gente que depende de você. Se você cair, muitos vão cair com você. Se você voltar, muitos voltarão com você. Pedro, cuida desses que eu dei para você. Pedro faz isso com muito peso no coração, com muita dor no coração. Ele não acreditava que Jesus voltaria. Mas homens, Jesus vai voltar. Nós sabemos disso, nós temos convicção disso. E deixe-me dizer uma coisa para você: quanto mais bem de saúde você estiver, quanto mais saudável você estiver, quando a volta de Cristo se aproximar, mais condições e ferramentas você terá para trazer pessoas a receber essa grande notícia, para trazer pessoas ao arrependimento e à conversão verdadeira em Deus. Tem um autor que fala por que Pedro falhou, e deixe-me ler para você. Por que Pedro resolveu voltar à pesca, que era sua profissão antes de conhecer Jesus? Ele explica: provavelmente ele estava muito decepcionado consigo mesmo. Jesus venceu a morte, triunfou, mas Pedro não se esqueceu de que na hora do perigo teve medo e negou conhecer Jesus por 3 vezes, quebrando sua promessa de que daria a vida por ele. Pedro, por certo, estava muito envergonhado, sentindo como alguns de nós: não há nada de errado com Jesus ou com Deus, o problema sou eu.
E é verdade. Com isso, ele se sentia incapaz e inadequado para ser o líder do grupo. E ele amargou 3 longos dias condoendo e pensando: Jesus morreu, e a única coisa que eu fiz foi negá-lo quando eu poderia ter assumido que era servo dele. Pedro, naquele momento, ele foi restaurado por Deus. A fogueira feita na praia o lembrou da fogueira naquele dia na casa do sumo sacerdote. Os peixes que foram pescados depois por ordem de Jesus lembraram a ordem que ele recebeu de que ele seria pescador de homens e não mais pescador de peixes, como ali ele estava fazendo. Pedro, ele foi restaurado. E a dica para mim e para você: não retroceda, não volte atrás. Deus, ele continua te amando, independente de como esteja a sua condição, a sua saúde. E algo muito sério que eu quero compartilhar com você, como 6º e penúltimo ponto da nossa reflexão nesse culto. Busque a Deus. O 6º ponto, por favor: busque a Deus do seu jeito. Está aqui, ó. Busque do seu jeito, mas busque. Se precisar, seja discreto. O texto clássico da Bíblia, João capítulo 3, que mostra a conversa de Jesus com Nicodemos. Nicodemos tinha uma angústia, uma dúvida, e ele precisava sanar essa dúvida com Jesus. Mas Nicodemos tinha muito medo de ser visto na presença de Jesus. A reação dos seus irmãos seria muito complicada, constrangedora. Jesus marca o encontro com Nicodemos às escondidas, na discrição. A maioria dos homens, se não todos, evitam fazer o exame de prevenção, porque é algo constrangedor, porque acham que é algo constrangedor, e convenhamos, é algo constrangedor, mesmo. Mas mesmo sendo constrangedor, faça. Muito mais constrangedor em idade muito nova, deixar a família passando por dificuldades, deixar a família com preocupações e cuidados, ou deixar a nossa família à mercê da própria sorte, simplesmente por um descuido. Se for preciso discrição, faça discretamente, mas faça. Jesus também nos atende na discrição. Não precisa fazer outdoor, não precisa sair gritando que está fazendo aquilo. Se a questão é evitar constrangimento, evite, mas faça, porque a sua saúde precisa disso. A sua saúde depende disso. E Jesus vai tratar com esse homem às escondidas, vai conversar com o homem, e ele mostra que ele tem uma dificuldade em conversar com Jesus publicamente, que é a mesma para fazer um exame de prevenção. Qual é? Preconceito, custo, fragilidade, medo de ser taxado, medo de sofrer bullying, medo de alguma dificuldade que ele vai enfrentar. Nem todo mundo consegue levar na brincadeira, nem todo mundo consegue levar isso de uma maneira jocosa e agradável. Mas queridos, você precisa cuidar da sua saúde. Prevenção é a palavra de ordem. Mesmo na discrição, faça. Mesmo que precise fazer na surdininha, faça, mas cuide da sua saúde. Cuide da sua saúde por amor aos seus. E eu quero encerrar essa minha fala com os irmãos num 7º ponto. Aquilo que você já entendeu que precisa fazer, você já entendeu que precisa ser feito, faça logo. Não perca tempo, não demore. O que tem que ser feito, faça rápido. Não haja como tartaruga. Não fique esperando o tempo passar. Amanhã eu vejo, amanhã eu faço, ano que vem eu vejo isso, depois eu resolvo isso. O que tem que ser feito, faça, e faça rápido. Um homem nos dá um exemplo interessante: Moisés. Moisés, que passou 40 anos no palácio, outros 40 no deserto e 40 servindo a Deus, conduzindo o povo para a terra prometida. Moisés, já velho, ele compôs uma música, o único salmo que leva o nome à autoria dele, que é o Salmo 90.
E no Salmo 90, no versículo 9, ele disse algo bem interessante. Ele diz assim: todos os nossos dias vão passando na tua indignação, ou aqui na terra. Passamos os nossos anos como um conto que se conta. Os dias de nossa vida chegam a 70 anos, pastor Rubens, e se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. A vida voa, a vida é um sopro. Graças a Deus por isso, porque Deus, Ele vai nos desmamando dessa vida com o tempo, para que a gente perca o prazer nesse mundo e almeja a eternidade que foi feita para nós. Moisés nos ensina o que tem que ser feito, faça logo. E na oração e no Salmo 90, ele vira para Deus e ele clama a Deus: Deus, então por favor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. Nos ensina que só vale a pena contar os anos vividos na sua presença. O que isso nos ensina nesse novembro azul? O que tiver que fazer, faça logo, porque a vida passa rápido. O que você tiver que falar, fale logo, porque a vida passa rápido. O que você tiver que abraçar, ou quem tiver que abraçar, abrace logo. A vida é muito rápido, é muito breve. Quem você tiver que amar, ame com a maior intensidade do seu coração, mas faça isso logo, porque a vida, ela passa muito, muito rápido. E que assim a gente encerre essa nossa conversa com o exemplo de um homem que tinha todas essas qualidades, todas essas características que eu comentei, e que não fugiu em momento algum do que Deus tinha preparado para ele. Falo de Estevão. Atos capítulo 6 mostra a vida desse homem. Estevão é reconhecido por ter boa reputação, cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. Estevão amava a Deus do fundo do coração. Isso provocou inveja. Ele foi preso, julgado, mas evangelizou aqueles que o matariam em sequência, porque ele sabia que ia morrer apedrejado. Mas Estevão falou do amor de Deus. As convicções que esse homem tinha era fantástica. Estevão abre o coração, ele tem coragem, ele tem gratidão, ele tem reconhecimento, ele age publicamente, sem medo de qualquer represália, e ali ele abre o coração, ele fala da palavra de Deus, e ele diz para todos eles assim: eu estou vendo Cristo, estou vendo o céu aberto, estou vendo Jesus à direita de Deus, tipo, me aguardando de braços abertos. Aqueles homens não suportaram ouvir isso, apedrejaram aquele homem. E eu acho muito interessante a forma que Estevão morre. Ele morre apedrejado, uma maneira cruel, mas ele passou para a eternidade, com a palavra aqui de Lucas escrevendo Atos, dizendo que o rosto dele, todo apedrejado, era como o rosto de um anjo, era como o rosto de quem estava dormindo, e não de alguém que havia sido massacrado e que estava com afeição de dor e desespero. Estevão amava a Deus. Estevão tinha sua vida em ordem com Deus. E homens, o tempo vai passar, e um grande homem de Deus, ele é grande na vida, mas ele é grande também na morte. Um grande homem de Deus, ele deixa legado. Homem de Deus, ele vai para a eternidade, mas a sua memória permanece. Que legado nós queremos deixar? Que legado vamos passar para as próximas gerações? Quando Estevão está morrendo, ele vira para Deus e diz: Senhor, recebe o meu espírito, e faz isso da maneira mais linda. Imitando Jesus, ele diz: Senhor, não os imputes esse pecado. Para Estevão, com Jesus, é sempre tudo azul. Que seja assim para você, que seja assim para mim, que seja assim para a nossa família, hoje e sempre. Amém, queridos? E a semelhança do que fizemos aquele dia, eu queria convidar as mulheres a ficar de pé,
e os homens a ficarem sentados. Todas vocês, mulheres, que vocês fiquem de pé e os homens sentados, porque esse é um momento especial de oração, que eu quero desafiar vocês a orarem pela saúde dos homens dessa igreja. Se aqui tem um filho, um cônjuge seu, ore por ele. Se não tem, ore pelos membros da igreja, pelo líder espiritual da tua igreja, mas intercedam diante de Deus pela vida desses homens. E eu não posso orar porque eu também sou homem. Eu quero convidar a Val a vir aqui à frente e a Val orar nesse momento pela vida de todos os homens que aqui estão, clamando a Deus pela saúde física, emocional, pela integridade da saúde de todos, colocando na presença de Deus. E vamos fazer isso de maneira formal, como um ato de fé. Estende as suas mãos em direção desses homens, feche teus olhos e vamos orar pela saúde masculina nesse Novembro Azul. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que hoje temos de ouvir essa mensagem, ó Pai, pelo alimento espiritual de cada dia, pelos momentos de fortalecimento que nós viemos buscar. Muito obrigado, Senhor, porque nós somos privilegiados, porque aqui estamos, porque estamos ouvindo de casa, no carro. Muito obrigado, Senhor. Grandes coisas sempre faz o Senhor em nossas vidas. Muito obrigado, Pai, por esse momento de reflexão, em que nós sabemos que somos seres humanos frágeis, ó Deus, e precisamos da sua misericórdia, que ela seja abundante em nossas vidas. E por isso, ó Pai, muito obrigado por este momento de pensar que a nossa saúde ela precisa ser cuidada. Que a gente precisa muitas vezes, Pai, rever os nossos conceitos. Muitas vezes priorizamos tantas outras coisas em nossas vidas, ó Deus, e deixamos, Pai, de cuidar do nosso corpo, o nosso templo do Espírito, ó Deus. Muito obrigado, Pai, por cada homem dessa igreja, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo cuidado, se ele é um homem casado, pelo sustento às suas famílias, ó Deus, pelo cuidado às suas esposas, pelo cuidado para com seus filhos, ó Deus. Se é um homem jovem, ó Pai, muito obrigado por esta vida, e que ele possa, Pai, desenvolver e crescer, honrando e louvando e glorificando o Teu nome, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos, fortalecendo, Pai, o nosso desejo de caminhar cada vez mais juntos, ó Pai, e caminhar também, Pai, buscando cuidar da nossa saúde. Falamos do Outubro Rosa, agora Novembro Azul. São formas, ó Deus, que a gente tem que pensar, que o Senhor está falando com a gente. Cuide de você também. Muito obrigado, Pai, por cada exemplo da Bíblia, Pai, que o Senhor nos deixou, por cada irmão que tem, Pai, mostrado a nós que nós somos capazes, Pai, mesmo diante das dificuldades, de fazer uma nova história. E uma nova história, Pai, glorificando e agradecendo, Senhor. E é por isso, Pai, que eu entrego de modo especial cada homem dessa igreja, Senhor. Que o Senhor cuide da saúde de cada um deles, ó Pai. Não só dessa igreja, todos esses que estão ouvindo em casa também, que não sejam dessa igreja, que sejam de outra, que não tenham igreja, ó Deus. Mas cuide, Pai, tenha misericórdia do Teu povo. E nos ensine, Pai, nos ensine a fazer o que nós precisamos fazer, para que a gente possa estar nesse contexto, Pai, de levar a Tua mensagem através das nossas vidas, ó Deus. Muito obrigado por cada vida aqui, de cada homem, desde o mais novo ao mais velho, Senhor. Os mais velhos têm grande sabedoria para nos passar. Que oração gostosa do pastor que veio aqui, ó Deus. Quanta sabedoria e amor desprendido, ó Pai.
Muito obrigado pelo pastor Rubens. Que o Senhor cuide da saúde dele, ó Deus. Clamamos, ó Pai, pelo cuidado para com o teu povo. E é por isso, Senhor, que eu agradeço, que eu te louvo, em nome de Jesus. E a igreja diz, amém. Amém, queridos. Obrigado. Fiquem todos com a paz preciosa de nosso Deus. Obrigado, pastor. Obrigado.